O consumo de drogas foi liberado no Brasil? O que muda com a nova decisão do STF sobre a descriminalização da maconha? São sobre essas questões que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Olá pessoal, eu sou Geraldo Tadeu Jorge Filho, sou advogado criminalista aqui na Agulhã Advogados e hoje nós vamos tratar sobre a recente decisão do STF que descriminalizou o porte de maconha para consumo pessoal. Então, o Supremo Tribunal Federal, o STF, a Corte Máxima de Jurisdição no Brasil, decidiu que portar maconha para fins de consumo, de uso pessoal, não é crime. Então, o usuário de maconha que for preso portando maconha para consumo, ele não será processado criminalmente. Lembrando que desde 2006, com a lei de drogas, a lei 11.343 de 2006, não estabelecia mais pena de prisão para o usuário, para a pessoa que era pega portando drogas para consumo pessoal. Eram só penas alternativas, prestação de serviço à comunidade, advertência, comparecimento a cursos educativos. Já não havia pena de prisão para o usuário, mas ainda era considerado um crime. Só que agora, recentemente, o STF se posicionou no sentido de que portar maconha para consumo pessoal não é mais crime. Mas continua sendo uma medida ilegal, não quer dizer que liberou geral. Agora a maconha foi legalizada, agora pode consumir à vontade. Não, nada disso. Continua sendo algo ilegal, continua sendo uma conduta ilícita, mas não mais processada pelo direito penal. Ela vai ser tratada agora como uma infração administrativa. Então não houve a liberação do consumo. Então não foi liberado, apenas deixou de ser crime, mas ainda continua sendo um ilícito, uma infração administrativa. Lembrando que a posse para consumo das demais drogas, tirando a maconha, continua sendo crime, porque a decisão do STF só vale para o porte da droga maconha, da cannabis, e não vale para outras drogas como cocaína, êxtase. A posse dessas outras drogas para consumo pessoal continua sendo tratado como crime do artigo 28 da Lei de Drogas. Mas o que acontece agora? O sujeito usuário de maconha pego com droga não terá mais anotações na sua ficha criminal por causa dessa situação, que não é mais um delito, não é mais um crime. Então ela não poderá mais ser submetida a um cumprimento de uma pena alternativa, por exemplo, de prestação de serviços à comunidade, embora seja possível aplicar outras medidas como comparecimento a cursos educativos e a advertência, porque são medidas administrativas. Essas ainda poderão ser impostas à pessoa que é pega com drogas, a pessoa que é pega com maconha para consumo pessoal. Lembrando, pessoal, que o tráfico de drogas, a comercialização de maconha continua sendo crime, com penas altas. Então, essa decisão do STF só diz respeito à posse de droga, à posse de maconha para consumo. O tráfico de maconha e das outras drogas continua sendo crime, apenado com penas altas. Mas agora o que acontece na situação no dia a dia? A polícia tem o dever ainda de abordar pessoas portando maconha e encaminhá-las até a delegacia para averiguar se trata de uma situação de tráfico ou uma situação de porte de drogas para consumo, para uso pessoal. E uma mudança bastante significativa que o STF fez nessa decisão recente é estabelecer como parâmetro para diferenciar o usuário do traficante a quantidade de droga. Isso não estava previsto na lei. A lei não estabelece nenhuma quantidade de droga para enquadrar a pessoa no tráfico ou no consumo pessoal. Foi o STF que estabeleceu esse parâmetro. E como que se dá isso? Então o que foi decidido? Uma pessoa que é abordada com até 40 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas da cannabis, essa pessoa será tratada presumidamente como usuária. E por que presumidamente? Como assim? Haverá um enquadramento prévio dessa pessoa, pega com até 40 gramas ou com 6 plantas, como usuária. Mas, se tiverem outros elementos que apontem para comercialização, para venda, para tráfico, mesmo que seja com uma quantidade inferior ou até 40 gramas, ela poderá ser enquadrada como traficante. Então, por exemplo, recapitulando, a pessoa pega com 40 gramas de maconha. Se tiverem outros elementos, como balanças de precisão, caderno de anotações de venda de drogas, posse de arma, uma quantidade grande de dinheiro sem origem comprovada. Então, nessas situações, o sujeito pego, mesmo com menos de 40 gramas ou 40 gramas, será enquadrado como traficante. O mesmo raciocínio vale para o contrário. Por exemplo,
Uma pessoa pega com mais de 40 gramas de maconha, com mais de 6 plantas, será considerada presumidamente como traficante, como uma pessoa que cometeu o crime de tráfico. Mas é presumidamente. Por quê? Porque se tiverem outros elementos que evidenciem que se trata de quantidade para consumo pessoal, ela poderá ser enquadrada como usuário, mesmo nessas circunstâncias. Então, depende tudo das circunstâncias do caso concreto. O que o STF estabeleceu foi uma definição prévia, um enquadramento prévio a partir da quantidade de droga, mas que pode mudar de acordo com as circunstâncias e os elementos do caso concreto. E o que acontece com as pessoas presas, condenadas por menos de 40 gramas, condenadas por tráfico, presas, que estão cumprindo pena? O que acontece com essas pessoas? Então, essas pessoas presas por tráfico com menos, por exemplo, de 40 gramas de maconha, devem buscar advogado para entrar com a revisão criminal e pedir para que o Poder Judiciário, para que avalie as condições que a condenação se deu. Então, essas pessoas elas poderão entrar com revisão criminal, pedir para que a Justiça avalie as condições de cada caso e determine se trata de usuário ou se trata de tráfico. A Justiça, procedendo a essa nova avaliação e decidindo que essa pessoa pega, por exemplo, com menos de 40 gramas de maconha, se tratava, na verdade, de usuário pelas circunstâncias do caso concreto, deverá determinar a sua soltura imediata. Se for entendido que a pessoa é usuária de maconha, ela deverá ser solta porque o porte para consumo não é crime, segundo o STF atualmente. Então é importante que as pessoas busquem um advogado criminalista especializado sempre para discutir essas questões mais delicadas. Lembrando, pessoal, que esse é o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal. E nada impede que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado, estabeleçam novos critérios por meio da lei. E esses novos critérios poderão vir a alterar esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, que por enquanto permanece válido.